Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um pós-jogo aqui no canal, pós-jogo de Vasco 1, Puerto Cabello 0 pela Copa Sul-Americana. O Vasco faz a sua obrigação, o Vasco vence em casa, chega a 4 pontos e se a gente for analisando friamente, um empatezinho fora de casa contra o Melgar, uma vitória em casa contra o Puerto Cabello. Os números frios não são ruins, né? Um empate fora de casa, uma vitória em casa. Mas a forma como os dois resultados aconteceram, com toda certeza, pesa muito e faz a pressão ficar muito grande em cima do treinador Fábio Carille. Uma pressão, diria eu, praticamente insustentável nesse momento, já que hoje São Januário inteiro, o estádio todo, gritou numa só voz, fora Carille, fora Carille, e ainda teve aquele, ei, Carille, lá, que vocês sabem o que é, né? A torcida definitivamente perdeu a paciência com o Fábio Carille, mas acho que não foi assim exatamente por conta do jogo de hoje. Eu acho que é um acumulado que vem desde o Campeonato Carioca e que estourou no dia de hoje, né? Não foi pelo dia de hoje, pelo jogo de hoje, que o Carille foi absurdamente não, eu estou usando a palavra absurdamente, querendo dizer que o estádio inteiro, né, enfim, xingou o treinador. Mas não foi por conta do jogo de hoje que o Carille foi xingado, foi hostilizado ali, a torcida pediu para ele ser demitido. Foi por conta de todo o contexto, né? Uma equipe que não consegue evoluir desde o Campeonato Carioca, e os 3 últimos jogos machucaram demais, né, o torcedor do Vasco. O jogo contra o Melgar, quando o Vasco estava vencendo por 3-1, um jogo totalmente dominado, e o Fábio Carille recua toda a equipe. O Vasco termina o jogo sem atacante praticamente, com todo mundo na linha de defesa, encheu o time de zagueiro, encheu o time de volante. O Vasco levou 2 gols ali na parte final, e o empate saiu com gosto de derrota, né? E se tivesse mais 5 minutinhos de jogo, o Vasco com toda certeza seria derrotado. Aí a gente vai para o jogo contra o Corinthians, inexplicavelmente, o Fábio Carille poupa o time titular praticamente todo, né? Poupa todo mundo e o Vasco leva um passeio, né, do Corinthians. O jogo termina 3-0, mas o Vasco levou 5 gols do Corinthians, né? O Corinthians fez 5 gols no Vasco, 2 foram anulados e poderia ter sido uma goleada humilhante, histórica do Corinthians para cima do Vasco. E aí vem pro dia de hoje, né? Pro jogo de hoje. O Carille já chega hoje muito pressionado, já as notícias da imprensa dizendo que se não vencesse hoje seria demitido, que o jogo de hoje e o jogo contra o Sport seriam testes ali pro Fábio Carille, se a diretoria continuava ou não com ele, notícias que tivemos reunião da diretoria para definir o futuro do treinador, ou seja, o Carille vem pro jogo de hoje com uma pressão externa muito grande em cima dele. Se o Vasco não vencesse, era evidente que o Fábio Carille seria demitido. Mas depois do que aconteceu hoje, acho que mesmo com a vitória, pode existir essa demissão do Fábio Carille, porque o clima não tá nada legal, né? E será que vale a pena? Será que vale a pena o Vasco manter um treinador que, aqui entre nós, é um treinador que já está demitido, né? É um treinador que já está demitido. Ele pode até permanecer no cargo hoje, e aí vai para Berlinda contra o Sport. Se não ganhar do Sport, vai ser demitido. Ah, ganhou do Sport. Se não ganhar o próximo jogo, vai ser demitido. É um treinador que na próxima derrota será demitido, né? É um treinador que já está demitido, mas ainda está no cargo, porque a torcida já não tem mais paciência com ele. E aí eu te pergunto, será que vale a pena manter esse clima, né? Esse clima hostil da torcida com o treinador, da torcida, de certa forma, até com o time, né? Porque acaba transferindo uma pressão muito grande. Será que vale a pena permanecer assim? Eu, sinceramente, acho que o caldo azedou de uma forma que talvez realmente não vale a pena permanecer com o Fábio Carille e essa panela de pressão ficar cada vez mais próxima aí de explodir, né? Eu acho que não tem clima mais para o treinador. Hoje, mesmo com a vitória, ele foi muito xingado, muito hostilizado. A torcida pediu o tempo inteiro para ele ser demitido. Então, assim, completamente sem clima, né? Sem clima. Eu acho que é difícil uma permanência do treinador. No jogo de hoje, cara, se o jogo se desenhasse de uma forma que o Vasco,
mete aí 3-0 sem dificuldade. Eu acho que a torcida que mesmo no início estava pegando no pé do Carille ia acabar, de certa forma, ali dando uma arrefecida, né? Mas o goleiro do Puerto Cabello, eu acho que nessa noite, pelo menos, é o inimigo número 1 de Fábio Carille, né? Porque evitou do Vasco fazer aí 2, 3, 4-0 e ficou com esse placar magrinho de 1-0. E aí acaba que na parte final o Vasco, não vou dizer que o Vasco levou uma pressão, porque assim, o time do Puerto Cabello é bem fraquinho, né? É um time bem fraquinho, então não conseguiu assim assustar de verdade o Vasco. Teve uma falta que foi cruzada na área, o Léo Jardim manda para escanteio, e teve um chute já no último minuto, que o cara chuta da intermediária e o Jardim também defende sem susto. Não teve uma pressão assim da equipe do Puerto Cabello em busca do empate, mas é claro, você está com 1-0 contra uma equipe que é muito mais fraca do que a sua, né? Muito mais fraca mesmo, fica aquele medo, né? De uma bola bandida ali, sobrar, alguém fazer o gol e a vitória escapar como escapou contra o Melgar. Então assim, acho que a forma como o jogo desenrolou, do Vasco não ter conseguido, né, ganhar com mais tranquilidade do Puerto Cabello, isso pesou demais aí, juntou já o desgaste que o torcedor tinha do jogo contra o Melgar, do jogo contra a equipe do Corinthians, do Campeonato Carioca também, que o Vasco, contra os rivais, o Vasco não conseguiu performar, foi engolido pelo Fluminense, foi engolido pelo Flamengo, ganhou do Botafogo em São Januário, mas contra a dupla Fla-Flu o Vasco não conseguiu jogar. Então juntou todo esse desgaste principalmente desses 2 últimos jogos, e explodiu hoje após um resultado, eu acho que é um resultado frustrante, né, cara? Ganhamos, beleza, obrigação, 3 pontinhos aí é o que importa, toda vitória é válida, toda vitória é boa, mas o torcedor do Vasco esperava mais, né? O torcedor do Vasco esperava uma vitória tranquila hoje em São Januário, esperava de certa forma, uma goleada, afinal de contas, a equipe do Puerto Cabello é muito frágil, né? Então, acho que azedou de vez o clima pro Carille. Vamos acompanhar, né, os próximos acontecimentos e, claro, a gente vai atualizando aqui no canal Machão da Gama. Antes de ir embora, eu não posso deixar de falar de Pablo Verratti, né, que o cara é diferente, cara. O cara é diferente, um cruzamento do Piton todo torto, ele vai lá atrás, consegue consertar a cabeceia, faz o 1-0 ali nos acréscimos, né, do primeiro tempo, garante aí mais 3 pontos pro Vasco, fez 2 gols lá na altitude do Peru, marca um golzinho hoje aqui em São Januário, 3 gols já em 2 jogos na Copa Sul-Americana. É um atacante fora de série, né? Um atacante que é matador nato. O Verratti é sensacional. E Coutinho também, né? Falar um pouquinho de Felipe Coutinho, que saiu lesionado, né? Parece que sentiu ali alguma coisa muscular de novo. Vamos torcer para não ser nada, porque o Coutinho estava fazendo uma boa partida, né? Fez uma boa partida contra o Melgar, estava fazendo uma boa partida hoje. Vem fazendo uma boa temporada o Felipe Coutinho. Tomara que não seja nada. No mais, é isso, meus queridos. Não vou me alongar, não. Vou entrar na live do Expresso, tá? Expresso 1923, estarei ao vivo lá. A gente vai, esse pós-jogo lá no Expresso vai até tantas horas. Então, se você quiser ainda curtir um pós-jogo, tô no Expresso 1923. Tamo junto, digita aí, Expresso 1923 e me encontre lá ao vivo. Um abraço, saudações, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí também. É fora Carille ou espera mais um pouquinho? Sua opinião é importante. Fui!